Saudações alvinegros, sou Ricardo Magalhães e hoje vamos falar um pouco sobre o clássico entre Santos e Corinthians que será disputado no estádio de Vila Belmiro, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos lá. Esse clássico ele é um clássico bastante antigo, inclusive é considerado como o clássico mais antigo do estado de São Paulo. Esse clássico já remonta ao ano de 1913, quando teve o primeiro jogo entre as duas equipes. Vamos começar falando um pouco dos números, né? Hoje não poderia estar diferente, não poderia estar sem essa camisa do título brasileiro de 2002, uma homenagem para o Santos, né? Camisa que só deu alegria pra gente nas 8 pedaladas. Mas vamos lá. Ao todo foram 345 jogos, ou seja, um confronto que já teve muitos duelos, né? É mesmo bastante antigo. Imagina um clássico que já tem mais de 300 jogos. Então foram 345 jogos, 110 vitórias do Santos, 99 empates e 136 derrotas. O Santos encontra em desvantagem com relação ao time do Corinthians, principalmente na idade em que o futebol era amador, né? Antes da década de 30. O Corinthians conseguiu várias vitórias, até pelo fato do Corinthians ser um time da capital, né? E o Santos ter que subir a serra para duelar contra o trio de ferro chamado, né? Então, o artilheiro do Santos no confronto contra o Corinthians é Pelé, com 50 gols. Tem fontes que dizem que foi apenas 49, né? Mas a fonte mesmo que eu considera que o Pelé tem 50 gols contra o Corinthians. É o maior artilheiro e eu creio que nenhum jogador vai alcançar esse feito de marcar 50 gols apenas contra um único time. Então, o primeiro jogo aconteceu no dia 22/6/1913. O Santos, por incrível que pareça, contrariando tudo e todos, conseguiu uma vitória espetacular contra o time do Corinthians, vencendo o rival pelo placar de 6-3 no estádio do Parque Antártica. Então, o Santos, em jogo válido pelo Campeonato Paulista, aplicou essa goleada, já mostrando que o time do Corinthians ia sofrer muito com o time do Santos. Então, a maior goleada do confronto aconteceu em 4/9/27. O Santos venceu por 8-3 em jogo válido pelo Campeonato Paulista, também no Parque Antártica. Foram 3 gols de Camarão nesse jogo, 3 gols de Araquém, um gol de Feitiço e um gol de Omar. Também a gente não pode esquecer, já partindo um pouco mais para frente, que o primeiro título paulista do Santos de sua história aconteceu no ano de 1935 e adivinha contra quem? Foi justamente contra o time do Corinthians. O Santos foi para o Parque São Jorge, dentro da casa deles, e venceu no dia 7 de novembro de 35. Uma vitória de 2-0. Os gols do Santos foram marcados por Raul Cabral Guedes e por Araquém Patusca. Também um fato que ninguém acreditava que o Santos poderia ir dentro da casa do Corinthians e vencer o time do Corinthians. Então é um time que já nos deu bastante alegria e eu espero que também dê alegria nesse jogo do válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Até porque para a gente ficar um pouco mais tranquilo, né? E fugir dessa zona de rebaixamento e até mesmo se aproximar a vaga de classificação para a Libertadores. Então, o time de 1935 era formado pelo goleiro Ciro, Neves e Agostinho, Ferreira, Martelete e Jango, Saci, Mário Pereira, Raul, Araquém e Juqueirinha. Esses aí foram os heróis do primeiro título paulista contra o time do Corinthians. Outro fato também que a gente não pode deixar de falar é justamente os 11 anos de tabu, que foi marcado durante a era Pelé no Santos, né? Pelé e companhia. O Corinthians passou 11 anos sem vencer o Santos. Imagina um feito desse. Um time que é considerado um dos maiores da capital paulista, toda vez que jogava com o Santos, ou empatava ou perdia. E isso perdurou por mais de uma década. Então, como já falei, é um time que sempre deu alegria para o time do Santos, né? O time ficou invicto do ano de 1957 até o ano de 1968. E indo mais para frente, já em 84, novamente, o Santos estava numa crise que não ganhava o título paulista há muito tempo.
E mais uma vez encontrou o rival pela frente. E mais uma vez, título para o Santos Futebol Clube. O Santos venceu o time do Corinthians na capital paulista por 1-0, com aquele gol lá do nosso grande Serginho Chulapa. E encerrou o jejum de título paulista. E seguindo novamente, o ano é 2002. O Santos também numa seca grande, viu, de título brasileiro. E aí vem novamente o rival de Itaquera e o Santos consegue novamente acabar com essa falta de títulos. E em 2002, aquele jogo lá que foi as 8 pedaladas do Robinho em cima do Rogério, o Santos sagrou-se campeão brasileiro pela 7ª vez. E em cima do rival, com certeza, é muito mais gostoso, né? Então o Santos ganhou a partida final pelo placar de 3-2, com o último gol sendo marcado pelo nosso lateral, Léo. Também nosso grande ídolo, que merece todo o nosso respeito. Sempre honrou a camisa do Santos Futebol Clube. E, por fim, indo mais para frente ainda, no ano de 2011, novamente Santos e Corinthians voltam a se enfrentar em uma final e na Vila Belmiro, e o Santos novamente consegue ser campeão contra o time do Corinthians. Para vocês terem uma ideia, a questão de finais, o Corinthians só veio ganhar do Santos em 2009. Foi a primeira vez que o Corinthians conseguiu vencer o Santos numa final de um campeonato. Então, em finais, vamos dizer assim, o Corinthians é nosso eterno freguês, viu? Em jogos mesmo que valiam o troféu. Então, gente, é mais ou menos isso a história desse confronto, com várias vitórias do Santos, vários feitos do Santos, com vários shows do nosso Rei Pelé, vários shows de Robinho e etc. Então eu espero que nesse jogo do Campeonato Brasileiro o Santos venha fazer bonito e venha conseguir esses 3 pontos para aliviar um pouco esse sufoco aí e se afastar definitivamente dessa zona incômoda que é essa zona de rebaixamento. Nosso time é muito maior do que isso. Nosso time tem que brigar por título e não brigar para não ser rebaixado como vem acontecendo aí nos últimos anos. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu.